Vamos lá. Bom dia para todo mundo que está aqui agora. Nós vamos orar para iniciar esse novo episódio do Apegando-se às Escrituras. Pai amado, Pai querido, você é bom, Senhor, você é bom. Você nos ama, você nos criou, você tem um plano a nosso respeito e você nos mostra esse plano. Obrigada, Deus, por mostrar este plano para as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que tu estejas enviando o teu Espírito para falar à nossa mente, aos nossos corações essa manhã. Que o Senhor possa ter toda a liberdade, tem liberdade, Espírito, para agir, para mover, para falar. Usa a minha boca. Vem mover no nosso meio, vem tocar nossos corações, vem nos constranger do teu amor, vem nos capturar para o teu plano, vem fazer com que sejamos verdadeiramente teus seguidores e teus arautos pelo mundo, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom dia, amados. Bom dia. Estão me ouvindo bem aí? Não estou vendo ninguém por aqui. Está todo mundo de tela apagadinha, mas vamos nós, né? Hoje nós vamos com João 9, maravilhoso, como sempre, mas João é muito especial, né? Ele vem revelando coisas. Vamos relembrar onde é que a gente estava, né? No João 8, semana passada, nós vimos um longo diálogo de Jesus com os fariseus, né? E ali foram ditas muitas coisas importantes, nós pensamos só algumas aqui, né? Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E ainda declara outras 3 vezes apenas o termo, esse termo divino, né? Eu sou, que é um termo que o Senhor, Deus, usou lá no deserto com Moisés, né? Quando Moisés estava ali cuidando das ovelhas de Jetro, Deus disse, eu sou, né? Jesus faz isso também em João 8, 3 vezes. E aí a gente pensou aqui alguns versículos importantes daquele capítulo 8, né? O 31, 32 diz, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade vos libertará. Essa palavra permanecer, sempre muito forte, né? Muito presente, a gente vai ver que João vai se apegar nela ainda mais para frente. Versículo 36 diz, portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres, né? E aí a gente vê que Jesus permanece ainda ali, naquela região de Jerusalém, depois dessa festa das cabanas, né? E hoje nós vamos ver um milagre que é exclusivo do Evangelho de João. Às vezes eu fico assim, por que só João citou isso, né? Milagres grandes acontecem, e ele nunca tinha acontecido antes, né? Esse milagre que nós vamos ver hoje no capítulo 9. Então, o capítulo 9 de João, ele começa assim. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou, esse homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Ele repete, né? Veja, havia a ideia, naquela época de Jesus, de que a doença era fruto do pecado. Então, a pessoa estava doente porque ela tinha feito alguma coisa errada e ainda não tinha se arrependido. Isso era o que se pensava. Lembra do tempo de Jó, né? Aqueles amigos de Jó, dizendo, você fez alguma coisa errada, Jó, o que foi? Faça aí um exame de consciência. E Jó, não, eu não fiz. Então, ficava aquela coisa ali. E aí,
havia essa ideia, né? E por isso que aqueles discípulos perguntaram a Jesus, quem foi que pecou? Essa cegueira de nascença desse homem é por causa de quem, né? Quem é o culpado disso aí? Mas Jesus responde, olha, isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Deus tem um plano, minha gente, e ele quer nos usar. E, às vezes, esse usar não é muito confortável para nós, sabe? Eu nem sei, eu não consigo enumerar de maneira nenhuma quantas pessoas que eu conheço como grandes vasos, né, de Deus, sofreram muitas coisas eu ficava pensando, meu Deus, como é que essa pessoa tão dedicada a Deus, né, tem problemas, eu não sei, só citando lá a história do Warren, né, aquela vida com propósitos, um filho que se matou, o Bill Johnson tem um surto, a pessoa que era líder das salas de cura, lá na Bethel, tinha uma criança que tinha uma doença paralisante. Então, assim, a doença, ela muitas vezes acontece por motivos outros que não são pecado, né? Deus vai usar, às vezes Deus vai segurar você ali na sua humildade, né? Lembra de Paulo, que tinha um espinho na carne, a gente não sabe se era uma doença. Enfim, Deus tem seus planos e a gente não deve questionar, né, esses planos dele. Mas Jesus reafirma ainda aqui que ele é a luz do mundo. Ele disse, eu sou a luz do mundo, né? E agora a gente vê esse cenário. A gente tem um cego de nascença encontrando-se com a luz do mundo. E aí a gente pergunta, né? O que acontece quando um cego de nascença encontra a luz do mundo? Continua o texto nos versículos 6 e 7. Tendo dito isso, cuspiu no chão, Jesus, né? Cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então disse-lhe, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. E aí, né, a gente vê Jesus, a luz do mundo, encontrou-se com esse cego de nascença. E aí eu me pergunto, né, por que Jesus cuspiu no chão e misturou terra com saliva? Eu sempre me perguntei isso, que coisa estranha, né? E muitas vezes eu vi resposta do tipo, porque ele é Jesus e ele faz do jeito que ele quer, ele verdadeiramente é Deus, né? E faz do jeito que ele quer. Outras vezes eu ouvia, não, para não criar, né, paradigmas de cura, ele queria mostrar que podia ser feito de formas diferentes, mas hoje a gente vai discutir uma visão, né, disso como remetendo à criação, linda, mas vai ficar para o final, tá? E aí, porque a gente tem, assim, esse Jesus agora, observe que ele voluntariou-se para essa cura, e a cura de algo que ninguém tinha curado antes, né? Não havia na Bíblia relato da cura de uma pessoa cega de nascença. Então, aquilo era realmente inédito, né? E aí, veja o que as Escrituras dizem a respeito disso no Antigo Testamento. A palavra diz em Salmos 146, 8, o Senhor dá vista aos cegos. E em Isaías 35, 5, ela diz, então os olhos dos cegos se abrirão. Isso é um trecho no qual a palavra está, o profeta, né, Isaías, ele está falando a respeito do Messias que haveria de vir. E nessa fala a respeito do Messias que haveria de vir, Isaías diz, então os olhos dos cegos se abrirão. Era mais um sinal de que Jesus era o Messias prometido. Mas observe que mesmo Jesus se voluntariando para essa cura, o homem não pediu, não veio a ele pedir para ser curado, né, da vista, mas Jesus
queria ver esse homem respondendo em fé. Uma coisa muito importante para a gente, minha gente, é a nossa fé abrindo espaço para Deus operar, né? Operar ali de todo jeito. Ele é poderoso, mas ele quer ver a nossa fé. E aí Jesus disse, vá se lavar. Ele colocou, né, aquela mistura de saliva e terra nos olhos dele, disse, vá se lavar no tanque de Siloé. Você lembra da história de Natã também, né? O profeta tinha mandado Natã se lavar no rio. Ele, esse rio é todo sujo, eu não preciso fazer isso. Mas acabou que ele foi, né? Foi curado. E aqui também, né? O tanque de Siloé, onde Jesus foi, né? E mandou esse cego de nascença aí, ele significava o tanque do enviado. Quem é o enviado? Jesus, né? E aí só um detalhe, daqui desse tanque de Siloé, era a partir de onde era carregada aquela água que a gente falou da outra vez, né, no jarro de ouro que ia para o templo, né? A gente falou sobre isso em João 7, um pouquinho para trás, ainda na festa das cabanas. Enfim, prosseguindo, né, continuando no texto de João 9, o versículo 8 diz assim, seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram, não é esse o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam, não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia, sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram-no eles. Ele respondeu, o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram, onde está esse homem? Não sei, disse ele. Aqui uma coisa muito interessante, né? As pessoas, elas conheciam esse cego de infância e eles não queriam crer nessa cura. Como foi isso? O que aconteceu, né? Quem fez isso? E aí, para aquele homem que fora cego, né? Jesus era apenas um homem. Eu estou marcando, assinalando isso aqui, porque a gente vai observar uma evolução ao longo desse capítulo da visão deste homem com relação a Jesus. A primeira fala dele era um homem, ele fez algo comigo, né? Ele me deu uma ordem simples, eu cumpri, e agora eu vejo. Isso era tudo que ele tinha para declarar naquele momento. Mas, ó, continuando, a gente vai ver que a fé desse homem curado, ela vai crescer. Continua o texto no versículo 13. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, já vimos isso antes? Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então, os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. O homem respondeu, ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram, esse homem não é Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam, como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego, que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu. O homem respondeu, ele é um profeta. Aqui a gente tem duas observações muito importantes nesse trecho de 13 a 17. Primeiro, que esses fariseus, a gente vê essa ênfase muito grande, né, na questão do sábado. É verdade que Deus disse para guardar o sábado, mas lembra qual era o motivo de Deus? Era para haver o descanso, porque no sétimo dia Deus descansou e Ele quer que nós tenhamos um dia
para descansar, não nos distrairmos com as coisas do mundo, o que havemos de comer, o que havemos de beber, o que havemos de vestir, mas olharmos só para Ele, a gente parar e olhar para Ele. E Ele é o bem. Então, esse era o ponto de Jesus ali. Mas, o que aconteceu? Olha, aqueles fariseus e aqueles homens da lei, eles criaram regras em cima das regras. Então, havia todo um protocolo, eles tinham mais de 300 regras para a comunidade, eles tinham que obedecer pequenas regras que eles tinham criado, né? Além das regras que Deus tinha estabelecido com um propósito. E aí esses fariseus tinham criado essa chamada tradição não bíblica, e agora tudo que você tinha que fazer, tinha que atender a essas leis que eles tinham estabelecido como autoridades, não o que Deus tinha dito, né? E uma das coisas era, você não pode fazer lodo, você não pode fazer massa, né? Misturar o barro com água, tipo, fazer construção no sábado, né? Você não podia fazer isso, estava na lei, da tradição deles, né? Agora, outra coisa importante é que esse homem curado, um pouco antes, ele tinha se referido a Jesus como um homem que o curou. Mas veja que agora, com o passar do tempo, né, ele está percebendo o quanto aquilo era algo dos céus, né? E ele declara, ele é um profeta. Esse é o segundo estágio dele, a segunda fala dele, né? Com relação a Jesus. Vamos prestar atenção nessa evolução. E aí o texto continua a partir do versículo 18. Então, os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram, é este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais, sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem abriu os seus olhos. Perguntem a ele, idade ele tem, falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram, idade ele tem, perguntem a ele. Desculpa. Uma coisa que eu quero salientar aqui é logo no início desse trecho. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Minha gente, aquele milagre era uma coisa inédita. É verdade que cegos foram curados, mas não cegos de nascença. Isso era uma coisa, por quê? Porque a ideia de cego de nascença é aquele que não teve um acidente ou uma doença, mas que a parte, né, dos nervos ópticos, ela estava comprometida, ela não tinha sido desenvolvida a partir do ventre, né? E aí as pessoas não entendiam como isso aconteceu. Vocês entendem que isso não se trata de uma cura, é de uma criação, de algo novo, né? Ali. E aí, outro detalhe importante aqui é que já naquela época, agora, né, Jesus, ele tinha chamado a atenção desses fariseus, e os fariseus já tinham deixado claro, olha, vocês não devem aclamar esse homem, não devem seguir esse homem, Jesus, no caso, porque eles achavam, né, que ele não era o Messias, que ele era um falso profeta, e eles disseram, olha, quem disser que esse homem é de Deus, né, vai ser expulso da sinagoga, porque eles tinham autoridade para fazer isso. Então, aqueles homens temiam, incluindo os pais do cego, que
chamaram ali, e eles queriam que ele dissesse, olha, vocês estão dizendo que esse rapaz é cego de nascença, como é isso? Porque ele está vendo agora, né? Aí os pais disseram, olha, ele era cego de nascença, sim, agora, como ele foi curado, pergunte a ele, né? Eles estavam dizendo, ele é nosso filho, ele nasceu cego. Agora, além disso, a gente não vai dizer mais nada, nem vai achar mais nada aqui, né? E aí, prosseguindo, a partir do versículo 24, vai o segundo interrogatório agora, porque os fariseus interrogaram o rapaz, aí depois mandaram chamar os pais do rapaz, agora vão falar com o rapaz de novo, né? O homem, não sei que idade ele tinha. Pela segunda vez, chamaram o homem que fora cego e lhe disseram, para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. Aqui é um pouquinho de pressão, né? Ele respondeu, não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Então perguntaram, o que fez ele a você? Como abriu os seus olhos? Ele respondeu, eu já disse, e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Bom, vai, de novo, né? Ali em vermelhinho, os fariseus, eles declaram que eles, como autoridades religiosas, creem, né? Aquela pressão, eles estão fazendo uma pergunta para o rapaz, mas eles estão dizendo, cuidado com a resposta que você vai dar. É muito importante que você entenda que essa pressão era muito forte, porque isso traz muito significado para a postura desse rapaz. Porque ele podia ter dito, eu não sei como foi, desculpa aí, agora eu vou para casa, ou vou curtir minha visão nova, sem trazer glória para Jesus, que tinha feito aquilo. Estavam oferecendo a ele, né, ou sugerindo sutilmente, um caminho de saída que não glorificava a Jesus. Mas o rapaz disse, olha, eu fui curado. Eu não sei se ele é pecador, se ele não é pecador, eu não estou entrando no mérito disso, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Minha gente, quando você tem uma experiência com Deus, eu quero dizer, não importa o que os outros digam, você vai saber que ele é Deus em sua vida. Às vezes a gente esquece, Deus já fez muitas coisas nas nossas vidas, na minha e na sua. E às vezes a gente esquece e deixa de dar glória a Ele, né? A gente se entusiasma no momento, a gente se empolga, mas depois a gente deixa para lá. Eu já vi muita gente que foi curado e não dá testemunho. Não dá testemunho, eu fico com vergonha, porque eu tenho vergonha do passado, do que eu fiz, eu fico acanhada, não sei como falar em público, e a gente deixa de dar glória a Deus. É muito importante que a gente entenda a importância disso, né? Sermos testemunhas daquilo que Deus fez nas nossas vidas. E esse rapaz, esse homem, está se posicionando desse jeito. Olha, eu não sei se ele é pecador, se ele não é pecador, uma coisa eu sei. Eu era cego e agora eu vejo. E agora você vê um pouco de ousadia também nesse rapaz. Lembra que um pouco antes ele disse, ele é um profeta. E agora ele se vira para as autoridades da lei, né? As autoridades espirituais, religiosas, e diz, acaso vocês também querem ser discípulos dele? Ele já está se declarando um discípulo de Jesus, percebe? Ele está se declarando um discípulo de Jesus. Ele está dizendo, eu sou um discípulo dele. Vocês querem ser discípulo dele também? Vocês estão querendo ouvir de novo e de novo aquilo que ele fez? E eu sou testemunha. E aí prosseguimos em João 28. Então, eles o insultaram e disseram, discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu, ora, isso é extraordinário.
Vocês não sabem de onde ele vem, contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado. Como tem ousadia de nos ensinar? E os expulsaram. Gente, muita coisa aqui nesse trecho, né? Meu Deus do céu. A gente tem muito o que falar aqui nesse pedaço, né? Há uma discussão ali, evidente, né? A postura do homem curado versus a postura daquelas autoridades religiosas. Há um embate e a gente vê a insistência daqueles homens em não considerar a possibilidade de Jesus ser o Messias enviado. Ora, eles esperam até hoje esse Messias enviado, né? Eu acho que vocês sabem disso. Até hoje, eles esperam o Messias enviado. E naquela ocasião, eles não tinham noção de que estavam diante do prometido, né? Diante daquele Messias que tinha sido prometido no Antigo Testamento. E aí, esse rapaz agora que veio evoluindo. Primeiro, Jesus era um homem, depois Jesus era um profeta, né? Depois, a declaração, né, de que ele curou, ele me curou, eu sou seu discípulo. E agora, o que a gente vê aqui? A gente vê esse homem falando a esses fariseus, mas agora com autoridade. Esse homem vai se imbuindo de autoridade enquanto o tempo passa, enquanto aquela discussão se desenvolve. Ele diz coisas importantes aqui. Vamos pegar aqui um pouquinho do que ele fala. Ele diz: sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua palavra. Aqui eu não trouxe, né? Não escrevi os versículos, que é para a gente não se alongar aqui, não sair do foco de João 9, mas eu quero apontar a vocês alguns trechos das Escrituras. Anotem aí, né? Isaías 1:15 está sendo referido aqui nessa fala desse homem curado, Isaías 1:15, e também Salmos 66:18. O cego iletrado. Por quê, minha gente? Esse homem não lia, ele não podia ler. Por quê? Porque ele era cego de nascença e não havia método Braille naquela época, ainda não. Hoje os cegos conseguem ler, né? A gente vê aquela marquinha, assim, às vezes nos elevadores, em alguns lugares, mas naquela época não tinha método Braille. Ele não sabia ler, né? Mas ele conhecia as Escrituras, alguém lia para ele, alguém falava para ele a respeito disso. É muito importante que a gente se apegue a esses detalhes, né? Agora, esse homem está sabendo que as Escrituras dizem que um homem não pode fazer milagres se ele não vier de Deus. Há imitadores, a gente não pode desprezar essa possibilidade. A gente sabe que o inimigo, ele imita inclusive curas, porque ele imita as coisas de Deus, mas há uma cobrança, você fica devendo algo, há um preço a ser pago. Com Jesus, a cura é grátis, né? A cura é fruto da morte, do sacrifício dele na cruz. Mas os imitadores não são assim. Porém, né, ele está dizendo, olha, a gente sabe que Deus não ouve pecadores. Quando você exalta a Deus,
não é? E essa foi uma questão que foi levantada muito durante o ministério de Jesus, porque Jesus ele fazia o milagre e exaltava a Deus, e alguém dizia assim, mas ele expulsa demônios em nome de Beelzebul, mas Jesus dizia, não, eu glorifico o nome do Pai, eu glorifico a meu Pai que está no céu, e o demônio não pode fazer isso, glorificar a Deus que está no céu, que Jesus fazia o tempo todo. Está aí a diferença, viu, minha gente? A gente saber a quem é dado o louvor, né? E aí, continuando a fala desse homem, ele diz, ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Aquilo era, como a gente já disse antes, um milagre inédito, né? E ele diz, se esse homem não fosse de Deus, ele não poderia fazer coisa alguma. Então, ele está aqui usando as escrituras, a verdade absoluta, né? Para argumento de que Jesus era o Messias, mas a gente nota a postura defensiva desses fariseus, né? Eles responderam, você nasceu cheio de pecado, como tem ousadia de nos ensinar? Eles se achavam, né? Eles se achavam. A gente não pode ser repreendido, a gente não pode ser corrigido, né? E eles usaram da sua autoridade para expulsar esse rapaz dali, daquele lugar. A cegueira espiritual dos fariseus, minha gente, ela era fruto de um afastamento de Deus. E aqui há muito, muito espaço para a gente estar trazendo isso para a nossa vida. Porque quando a gente se afasta de Deus, mesmo que a gente esteja aparentemente seguindo, né? Eu continuo indo na igreja, eu continuo trabalhando para Deus, eu continuo lendo esse negócio aqui, mas, de novo, eu quero insistir com você, onde está o seu coração? O seu coração, ele vai definir o que você de fato crê e o que você não crê. Não importa aquilo que você declara com a sua boca, a menos que isso reflita o que está no seu coração. Então, aqueles homens estavam perseguindo Jesus sem motivo, porque Jesus era o Filho de Deus, Jesus era Deus, mas eles não conseguiam enxergar isso, e eles não conseguiam admitir a verdade daquilo que aquele homem curado estava falando, não é? E aí eles haviam criado, né, essas leis humanas, e agora era o cego que estava ensinando para eles. De novo, eu insisto, a evolução desse cego aí, né? E agora nós chegamos ao ápice da nossa aulinha de hoje. Realmente, essa parte é comovente para mim, sabe? O trecho final diz assim, desculpa, deixa eu pegar um pouquinho d'água. O trecho final, a partir do versículo 35, diz, Jesus ouviu que o haviam expulsado e, ao encontrá-lo, disse, você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem. Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus, você já o tem visto. É aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, eu creio. E o adorou. Vejam que agora Jesus vai procurar esse homem. Ele foi expulso do templo, lembra? O último slide terminou assim, o último versículo, 37. Eles o expulsaram. E agora a palavra diz, Jesus ouviu que o haviam expulsado e, ao encontrá-lo, Jesus foi procurar esse homem, né? E trouxe o assunto. Você crê no Filho do Homem? Veja os estágios agora. Vocês lembram de Jesus ter feito isso antes com alguém? Lembra daquele homem que foi curado ali no tanque de Betesda, não foi Siloé, foi no tanque de Betesda, ele foi curado, e aí, mais tarde, Jesus encontrou com ele no templo e veio falar com ele,
Então, agora Jesus volta também. É a permanência naquilo. A cura, minha gente, ele é um chamativo, mas a gente precisa, naquela cura física, a gente precisa transformar isso numa cura espiritual, numa transformação de vida, né? Então, Jesus vai procurar esse homem expulso do templo e ele se apresenta como o Messias esperado. Ele coloca diante dele e ele diz assim: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Ele agora já estava se apresentando como filho do homem, o filho de Deus. Ele estava se declarando, porque lembra que os fariseus diziam, não, ele não é o filho de Deus, mas ele está perguntando a Jesus diretamente a ele, você crê no filho do homem? Você crê que eu sou Deus? Ele disse, sim, eu creio. Quem é ele, né? Para que eu creia? E ele diz, sou eu que estou aqui falando com você. E a palavra diz que ele creu e ele adorou. Essa é a nossa resposta. Lembra que quando ele foi curado, ele disse, foi um homem que veio e me curou. Depois ele disse, esse homem é um profeta, né? Depois ele começou a se chamar de seguidor, de discípulo. Agora pregou para os homens, né? E agora ele está adorando a Jesus. Esse homem, ouvindo a declaração de Jesus de que ele era o filho do homem, né, o filho de Deus, ele acreditou que ele era o Messias e o adorou. Essa é a nossa postura, né? É assim que a gente responde ao chamado de Deus na nossa vida, né? Crendo e adorando. Guarda isso para você. Você crê de verdade. Você adora a Deus de verdade. Não deixe passar o seu milagre. Ah, foi muito bom. E eu fico contando milagre. Fico no milagre. Não, isso tem que transformar a minha vida, né? Porque Deus tem algo novo, uma vida nova para nós. E agora a gente vai olhar para essa palavra, né? A respeito da obra de Deus. Vê mesmo, no versículo 39, disse Jesus, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram, acaso nós também somos cegos? Disse Jesus, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Então, é muito importante que a gente entenda. A gente tem que decidir se a gente enxerga ou se a gente não enxerga. O dizer eu enxergo, eu sei, é uma postura de orgulho, né? É uma postura muito autossuficiente. Se você não enxerga, você pede a Deus, Senhor, abre os meus olhos espirituais, tira as escamas dos meus olhos. Olha, Saulo era grande conhecedor da palavra, grande defensor das escrituras. Ele realmente defendia as escrituras, mas ele estava cego. E a gente tem que pedir a Deus que tire as escamas dos nossos olhos. Olha para nós, às vezes a gente fica olhando para o outro, o outro não enxerga, o outro não vê. Gente, a gente tem que se preocupar com a escama do nosso olho, porque só Deus pode tirar. Você não pode tirar a escama do olho de ninguém. Espírito Santo de Deus é que nos ensina. Ele é o nosso ensinador, né? O nosso professor. E agora eu queria trazer para vocês alguma coisa linda, maravilhosa, do paralelo, né? Dessa história do cego de nascença com a obra de Deus na nossa vida, né? Veja a obra de Deus descortinada nessa narrativa. Primeiro, todos nós somos espiritualmente cegos desde o nascimento. A gente não nasce conhecendo a Deus, né? A palavra de Deus, ela nos ensina, né, que nós carregamos pecado e nós precisamos ter um encontro com Jesus. E aí, Jesus toma a iniciativa de nos curar da cegueira, dessa cegueira espiritual com a qual nós nascemos.
E aí, Jesus vem ao nosso encontro. A gente não pode ir ao encontro dele, porque a gente não sabe onde ele está. E aí, às vezes, você fica assim, eu encontrei Jesus aqui, ali, acolá, mas se você parar para pensar, foi ele que veio a você. Não importa qual foi a situação, quais foram as circunstâncias, alguém falou para você, você leu na palavra, mas foi ele que se apresentou a você, como ele se apresentou a esse homem cego de nascença. E aí Jesus faz uma obra de criação em nós, não uma reforma. E é isso que aquela saliva misturada com terra significa. Ela remete para a criação, lá em Gênesis, né? Quando Deus fez o homem do pó da terra. Aquilo remete à criação. E Deus cria uma nova criatura em nós. Nós somos uma nova criatura. Nós não somos um remendo da criatura que havia antes em nós, né? Agora nós somos nova criatura. E aí, nessa obra, Jesus nos chama para nós sermos obedientes ao que ele ordena. Jesus disse àquele homem: vá e se lave no tanque de Siloé. Eu fico imaginando o que Jesus pode estar dizendo a mim, a você, e a gente não ouve. A gente não obedece, né? Ele diz, muitas vezes ele diz, obedeça, obedeça, obedeça a palavra, não minta, não tenha medo, né? Confie, né? Deus tem tantas orientações para a gente. Muitas vezes a gente diz assim, não entendo, não entendo. Eu digo, olha, eu vou dizer uma coisa, tudo que eu devia fazer, eu entendo, eu me preocupo, não me preocupa assim, dia dele veio, quando ele vai, no dia da volta, vai ter isso, vai ter aquilo, ele vem numa carruagem de fogo, né? Ele vem voando carregado pelos anjos, a gente fica imaginando as coisas que Jesus vai fazer, poxa vida, e as coisas que você tem que fazer, que ele já mandou você fazer, que você precisa obedecer, né? Se liga aí nessa coisa. E aqui nós temos a continuação dessa obra de Jesus, né? Jesus, ele nos diz que sejamos lavados na água do batismo, a gente precisa se batizar, a gente precisa entrar, né? Escolher ser parte do corpo de Cristo. E aí nós nos tornamos um mistério para os nossos ex-associados, né? Nem parecendo ser a mesma pessoa. Nós somos pessoas novas, criaturas novas, diferentes, né? Eu era assim, mas agora sou assado, eu sou uma pessoa diferente. Nós demonstramos lealdade a Jesus quando nós somos perseguidos, nós precisamos perseverar, e aí testificar também com ousadia, com clareza sobre a obra de Deus nas nossas vidas. Né? Nós precisamos testemunhar do que ele fez, e isso vai deixar pessoas confusas. Lembra? Quando você se encontra com Jesus, você só tem duas alternativas. Ou você crê e segue, ou você não crê e despreza. Então, aquilo que você prega, isso pode causar confusão, como causou ali, uns acreditavam e outros não acreditavam, não é? Mas a gente precisa declarar aquilo que Deus fez nas nossas vidas, né? E aí nós passamos de pouco conhecimento para maior conhecimento, e isso nos leva a uma maior adoração e adoração. Nós vamos crescendo com o Senhor. A vida cristã é uma vida dinâmica, a gente não pode ficar estagnado naquilo, eu tive uma experiência com Jesus, foi ótimo, né? E aí eu paro aí, não. Ele quer que a gente venha mais para perto, mais para perto. Ele quer que a gente, cada dia, o adore mais, cada dia o conheça mais, cada dia vivencie mais essa relação. E a gente nunca vai saber o nome desse cego de nascença, minha gente, mas Jesus é o importante nessa história, né? É um verdadeiro discípulo, se contenta em permanecer anônimo, e se seu Senhor recebe a glória. Há um anonimato neste homem, você não sabe, é uma história longa, tomou
todo um capítulo de João, que tem coisas selecionadas, mas o nome dele não aparece. Apareceu o pai, apareceu a mãe, era muito fácil identificar o nome daquele homem, né? Não foi uma coisa momentânea, a gente viu vários episódios, mas mesmo assim o nome dele não foi citado. Quando você falar da obra de Deus, eleve o nome dele, não o seu, nem eu busquei, eu procurei, eu isso, eu aquilo, agora faço isso, né? Eleve o nome do Senhor, omita-se o mais possível, né? Deixe Deus aparecer. Enfim, resumindo, né, o que vimos em João 9, o mundo ele está em trevas, como aquele homem estava desde o seu nascimento. Jesus é a verdade que traz a luz ao mundo, né? Do pó da terra, Deus fez o homem, e do pó da terra, Jesus criou novos olhos para aquele cego de nascença. A nossa fé, ela pode ser construída em etapas, então persevere na construção da sua fé. E perceba a obra de Deus em etapas na sua vida e na vida dos outros. Declare isso. Amém? Vamos nós aqui estar agora voltando à nossa reunião. Bom dia para quem eu ainda não dei bom dia. Cadê vocês? Eu agora estou ouvindo. Se falar, eu ouço. Dia. Bom dia. Bom dia. Rosana, venha conosco. Bom dia. Bom E aí, dia. bom dia, meninas. Eu achei bem interessante, né, a postura dos pais do cego e do cego, né, completamente diferente. Enquanto os pais, eles se preocuparam em agradar os fariseus, ou seja, para não serem expulsos da sinagoga, né? O cego não, ele foi corajoso, ele simplesmente disse em quem era que tinha curado ele, né? E não estava preocupado, ele estava muito mais preocupado em agradar a Jesus, e mesmo ainda que tinha sido expulso, né, da sinagoga. E assim, duas posturas, né? Na mesma família e posturas completamente diferentes. E assim acontece com a gente, né? A gente às vezes se esquiva de abrir a boca, como o Nanda falou, de abrir a boca, de testemunhar, com medo do que as pessoas vão pensar da gente, né? E preocupados em agradar o mundo, em agradar as pessoas, e esquece de louvar, né? de engrandecer né? os milagres, né? na nossa vida. Bem interessante, né? Na mesma família, e posturas bem completamente diferentes. Deus disse, né? Jesus disse, eu vim para dividir, né? Pais de filhos, marido, esposa. Não entendi essas coisas, mas está por aí, né? Está por aí mesmo. Boa, Rosana. Vamos, Tânia. Bom dia. Bom dia. Eu fiquei assim bem curiosa quando você falou sobre ligou a cegueira com a natureza, né? A nova criação. Então, isso me fez lembrar muito também daquele versículo, e eu queria, como se fosse acrescentar para a gente entender melhor, quando ao certo onde fica, mas que diz assim: a natureza espera que os filhos de Deus despertem, né? Então, ele fica bem encaixado aqui no que você disse, é o despertar real, é o despertar, porque nós somos criaturas de Deus, nós fomos criados por Ele, e então nós precisamos desse despertar, desse abrir de olhos, que é todo citado aqui. Como isso é forte, como isso trabalha nos nossos corações, como a gente precisa, eu falo muito em oração, para que Deus desperte, abra isso nas pessoas, né? E que a gente possa permanecer nisso, né? Muito bom sempre seus comentários, eu fiquei assim, ávida para acrescentar esse versículo que é lindo também, né? A natureza espera
Eu fiquei um dia contemplando a natureza e o versículo ficou assim: desperta, desperta os filhos, ajude, ore por isso. E eu fiquei orando muito por isso, quieta, olhando a natureza, mas eu fiquei assim. Beijo, brigadão. Beijo. É a nossa missão, né? É a nossa missão, a pregação, né? O testemunho daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Foi tudo o que aquele homem fez, né? Ele deu, né? Ele pregou aquilo que Jesus tinha feito na vida dele. E isso chocou aquelas pessoas, né? Isso traz impacto na vida das pessoas. Às vezes positivo, às vezes negativo, isso depende do coração das pessoas. É muito interessante, porque não tem a ver com conhecimento da palavra em si. Naturalmente, o conhecimento da palavra é importante, porque ali há sinais que revelam, mas é a própria, como Jesus disse, as próprias escrituras, elas falam de mim, vocês falam das escrituras, mas elas falam de mim, né? E a gente precisa não somente conhecer as escrituras, mas crer. E como é importante a gente se ligar nos detalhes, né? Eu vejo como Jesus declarou tantas coisas que a gente não pode relevar. Cada fala dele é essencial para a construção do nosso entendimento, para a gente não ser enganados, né? Com vento de doutrina, como a própria palavra, ela nos aconselha, nos alerta, né? Cuidado para não ser levado por vento de doutrina. Então, vamos conhecer essa palavra, né? Vamos continuar buscando do Senhor. Quem mais? Vamos mais aí, minha gente. Temos um tempinho aqui para estar trocando, muito importante. Kátia, eu vou falar aqui rápido. Nanda vai falar, Nanda fala. Mas aí tu fala em seguida. Veja, tudo que eu falei, eu já botei no chat. Eu enchi o chat de coisa aí. Está lotado já do que eu falei. Depois você lê aí o chat. Mas o que eu queria só reforçar era do livro de Randy Clark, que eu estava lendo quando a gente foi para o primeiro encontro aí com a turma aí como é de oração com Denise liderando aí, Geisa, a gente foi, e eu estava lendo o livro no avião, e assim, caiu as escamas dos meus olhos, né? Aquela história, eu estava cega e não enxergava, porque eu fazia assim, meu Deus do céu, meu marido fala muito do testemunho dele, oh Deus, não sei o quê, não sei o quê. Aí, menina, eu peguei o livro, aí quando eu li, eu chorava, porque Randy Clark dizia assim, o testemunho é o DNA de Cristo em nós. É a marca de Cristo, é como se fosse o carimbo assim, ó, tá selado ali, e você precisa falar disso, né? Que é exatamente o que esse homem fez, né? Ele teve a coragem, ele ficou empoderado, cheio de autoridade, porque foi do Espírito aquilo, né? A coragem que os pais dele não tiveram, ele teve, porque foi com ele, aquela história. Ah, você não acredita assim, você pode não acreditar, mas ele fez na minha vida. E isso eu estou testemunhando, e eu estou aqui para mostrar que ele fez, né? Então, assim, o testemunho vive, e contra isso, ninguém pode ir contra. Isso. Mas eu não vou falar mais não, porque eu já falei muito no chat. Fala, Aninha. É importante, eu só queria registrar mesmo, né? Que o testemunho, assim, o testemunho é importante, né? Apocalipse diz, o testemunho, né, de Cristo, ele é verdadeiramente o espírito de profecia. Quando você declara aquilo que Deus fez na sua vida, você está profetizando aquilo que ele vai fazer de novo. Você abre espaço para essa bênção se multiplicar. Então, a gente precisa testemunhar. Vai. Isso, Cátia, eu tinha esquecido desse detalhe. Eu digo até a Catarina, Cátia, você precisa dar testemunho, você profetize, porque ele fez em você, ele vai fazer de novo, ele vai fazer de novo. Então, são muitos testemunhos, né? Cada um tem o seu. Sim. Mas é isso. Glória a Deus, glória a Deus. Vai, Aninha. Não, Kátia, me chamou a atenção, assim, essa é uma coisa que a gente já sabe tudo, mas, assim, para a gente, eu vou trazer, assim, para
para cada um de nós que somos discípulos de Jesus, né? Jesus, ele fez o pacote, ele ofereceu o pacote completo àquele cego. Me chamou muita atenção aqui a questão da gente não parar na cura física, porque Jesus curou aquele cego fisicamente. Ele era cego de nascença e ele disse: eu era cego, agora eu vejo. Mas mais na frente, Jesus vai ao encontro dele e se revela a ele. Amém. Então, a gente, assim, quando a gente for ministrar, orar por uma pessoa, não só, lógico, o milagre da cura física é muito importante, mas a gente tem essa consciência. Jesus, ele traz o pacote completo, ele traz a cura física, ele traz a salvação, né? Que é o mais importante. Talvez aquele cego, ele dissesse: eu era cego, agora eu vejo, e continuasse a vida dele. Mas a vida daquele cego era muito preciosa para Jesus. Ele vai ao encontro, ele foi expulso do templo. Jesus vai lá ao encontro dele e se revela a ele. E aí, o que é que ele ganha? A eternidade com Cristo. Um dia a gente vai se encontrar lá com ele, com esse cego. Então, que a gente também busque, quando encontrar as pessoas enfermas, orar pela cura, mas ministrar a salvação, ministrar esse encontro, apontar para Jesus, né? Sempre apontar para Jesus, porque ele traz a vida e a vida em abundância para todos, né? Isso eu queria falar aqui. Maravilha, muito, muito importante, né? Não parar na cura. É verdade que ele cura, e isso é uma marca divina. Só vem com Deus, eu e você, ninguém, a gente não tem o poder de curar. Então, se aconteceu uma cura, Deus está presente, Ele está fazendo, mas a verdade é que o nome dele precisa ser exaltado como Deus, não como aquele operador de cura. Ele, na verdade, ele quer nos dar vida nova, vida nova. É isso que é o plano dele, o projeto dele. A cura é, sim, uma estratégia muito importante. Nós precisamos crer nisso. Eu oro a Deus constantemente que nós, como uma comunidade, creiamos nisso, busquemos isso e esperemos isso, porque às vezes a gente vai, mas assim, eu não sei, né? Não sei se vai acontecer, eu tenho medo da decepção e eu já paro antes, né? Ou acontece, eu fico pensando, mas também eu tomei um remédio, se foi um remédio que resolveu. A gente precisa aprender a trazer louvor e honra e glória aonde isso é devido, que é no Senhor, e levar esse entendimento que, sim, eu recebi um milagre, eu recebi uma graça, e com isso levar o nome do Senhor adiante às pessoas, né? Que é a parte que toma a maior parte do capítulo. Você percebe o texto? Ele fala rapidamente: olha, Jesus cuspiu na terra, misturou ali, fez um lodo, botou nos olhos do rapaz, disse: vai ali no tanque de Siloé e se lave. Ele foi e voltou curado. Puf, acabou. Acabou esse trecho da história, não é? Agora vem o desenrolar, o embate de onde está essa cura, né? Primeiro, aquela confusão, né? Foi ou não foi? Esse cara era cego, é por isso que eu digo: você está doente, tá? Faça o exame antes da gente orar, faça o exame, registre esse negócio aí, porque eu creio na cura, mas o testemunho pode ser questionado, né? E você, olha aqui, você sabe que equipe, você falando de Randy Clark, você sabe que o Randy Clark agora, ele anda com um time, quando ele vai para uma grande conferência, ele traz um time de cientistas isento do Global Awakening para verificar, registrar cientificamente as curas, porque as plaquinhas de metal saem do corpo do povo, o povo fica curado, então alguém tem que verificar isso para não ficar dizendo: eu fui curado do nada, né? A história, chamaram os pais do menino, ele era cego de nascença. Então, aqueles pais, mesmo com medo, eles disseram: não, é meu filho e era cego. Agora, o resto pergunta aí, porque eles ficaram com medo, né? Da parte da glória, mas verificaram. Enfim, temos tempo para mais uma pessoa. Quem quer falar mais um pouquinho sobre essa descoberta maravilhosa? Vocês não estão extasiados com esse paralelo, minha gente, entre essa história e a história da salvação na nossa vida? Pelo amor de Deus. Vamos, Dani.
Rapaz, é um negócio, esse Jesus é lindo demais. Você falando aí, é incrível como, assim, quando a gente entende o contexto, né, o que está nas entrelinhas, como Jesus era sábio, né, como ele Ele era não, né, Dani? Ele é, né? como ele é sábio, como ele promove, né? E é muito interessante quando a gente coloca o acontecimento dentro da época, né? E dentro do contexto do que acontecia, da religiosidade, das crenças, da forma de... E uma coisa assim que para mim foi chocante, assim, eu nunca tinha pensado nesse aspecto da questão da criação, né? E de remeter até a terra, ao pó, para criar uma nova visão para aquele homem, né? E, de fato, Aninha, como você falou, uma coisa que eu tenho observado muito, eu acabei de fazer uma série de estudos agora, que até depois eu vou compartilhar com Kátia, para ver se, de repente, ela faz para a gente. Depois eu compartilho com vocês, meninas. Eu nem falei ainda com as meninas, mas é algo que está no meu coração, que fala sobre Jesus e as mulheres no início do século e hoje, né? E aí ver essa relação, essa forma de Jesus de atuação, né? De como ele faz o milagre, de como ele resgata não só a questão física, vai muito além da cura, né? Jesus restaura a dignidade, ele restaura, traz fé, vida nova em todos os aspectos, né? O Senhor, ele se preocupa em restaurar-nos por completo. Não é só o ver, não é só a salvação, mas é em dignidade e qualidade de vida, vida abundante, sabe? E é lindo demais. Não sei se eu estou tão empolgada que não sei se eu consegui ser clara, mas é mais ou menos isso. Com certeza, é isso mesmo, né? Palavra salvação, ela em português tem um entendimento muito restrito, né? Mas, na verdade, ela significa sozo, né? Sozo. E esse sozo, ele significa cura física, emocional e espiritual. Vai, Nanda! É só para dizer que a inspiração veio do Espírito aí, viu, Dani? E depois eu vou no seu particular, viu, para a gente fazer um estudo aí para o encontro delas, Kátia Guimarães. Agora Jesus falou, o Espírito mandou, tu tá na hora. Vai ser de mulher agora. Glória, sair aqui do ouvir e ir para o agir. Eu amo isso. Bora para frente, gente. Bora. Ai, o que Deus faz essas coisas. Eu não digo nada. Vamos mexer, né? Vamos mexer. A gente tem que agitar nas coisas ao nosso redor. Tem que agitar. A confusão que essa cura curou. Verdade. Bora. Né? Não dá para ficar calado, não. Dá para ficar calado, não. Mas deixa eu fechar meu microfone. Vai. Rapidinho para acrescentar uma história que aconteceu exatamente ontem, mas bem pequenininha, que nós estávamos ministrando nas igrejas com céus abertos, e eu orei por uma menina e ela estava muito insegura, e aí eu fiz Sozo com ela, porque eu tenho orado muito com Sozo, e aí eu tenho sentido 100% das vezes que eu orei em Sozo, eu fiz as pessoas aceitarem Jesus na hora. É uma coisa assim, essa moça, ela disse, eu perguntei, você já conhece Jesus? Já. Vamos reafirmar? O choro dela, quando ela reafirmou, foi muito mais forte, muito mais do coração, do que a própria ação do Sozo. Então, a gente vê que é uma coisa trabalhando junto. Ele vem e você reafirma, e você aceita Jesus, e você sai, então, completamente curado. Entendeu? Era como é esse negócio? Ansiedade. Ela sofreu de ansiedade. E eu tenho certeza que aquela menina foi curada. E depois a gente fez o lava-pés, aí, jesuicidenciamente, ela caiu para eu lavar os pés dela. Vê? Ela não escolheu, não, porque era assim, saía um e entrava um, né?
Aí eu disse, Jesus sabe. Aí Deus eu opera, né? Deus opera. A gente precisa só abrir o espaço, mas ele faz isso. Isso. Aí eu chamo aqui as intercessoras, as oradoras, a pensarem muito nisso. Sozo traz salvação sempre. E você tem o espaço. Deus abre, dá a sabedoria para você falar, para você entrar com a salvação. É isso que eu queria acrescentar. O que você disse hoje, que foi muito importante. Amém, amém. Glória a Deus. Gente, passamos da hora aqui. Vamos fechar. Hoje o nosso pastorzão não está conosco, né? Ele esteve aqui no começo da reunião, desse encontro, mas ele teve que sair, que ele tem uma reunião agora, inadiável, infelizmente, e aí a gente realmente vai ter que fechar sem ele. Nanda, estás falando tanto hoje, vem fechar a gente em oração. Oba! É contigo, vai. Ai, Senhor, quero agradecer, Pai, quero agradecer de verdade. Meu coração está muito alegre, em êxtase, Senhor, pulando de alegria pela Tua palavra, Senhor, por tanta revelação, Senhor. Numa horinha, Senhor, que a gente se dedica para estudar o que Tu tens para falar, Senhor. Obrigada, Deus, porque Tu estás agindo através de nós, porque Tu escolhesse, Senhor. Tu viesse até nós, ao nosso encontro, Senhor, e nos escolhesse, Pai. Que cada um que está aqui possa ser testemunho vivo do Teu DNA, Senhor. E que a gente não pare só nesse testemunho, Senhor. Que a gente possa, de verdade, Senhor, estar fazendo a transformação na vida das pessoas, Senhor. Que a gente possa, de verdade, Senhor, estar mudando a história, Senhor, sendo instrumento. E que toda a honra, toda a glória seja dada a Ti. E que aí na eternidade, Senhor, a gente possa chegar e possa, Senhor, Te abraçar e estarmos unidos contigo, Senhor, para todo o sempre. Amém. Amém, Toninho. Amém, Toninho. Glória a Deus. Amém. Visitantes. Oi. Amém. Beijo. Amém.